Salve, galera! Nas últimas semanas, alguns jornais deram um certo destaque a um conflito que vem ocorrendo na Ucrânia há mais de 4 anos. Conflito que já deixou cerca de 10 mil mortos e 1,5 milhão de refugiados. Esses conflitos, sob influência direta dos interesses da Rússia na região, são considerados responsáveis pela maior crise humanitária dentro da Europa hoje em dia. Mas para que a gente possa entender esses conflitos, é preciso voltar no tempo e analisar o que foi a própria União Soviética, uma grande nação socialista formada por 15 repúblicas, dentre elas a Ucrânia, que se encontravam diretamente influenciadas pela Rússia, república dominante dentro daquela grande nação socialista. Todos sabem também que após a Segunda Guerra inicia-se um período que ficou conhecido como Guerra Fria. Nessa época havia 2 blocos de poder internacionais. Um deles, o capitalista, sob influência direta dos Estados Unidos, do mundo ocidental. O outro bloco, socialista, sob influência daquela extinta União Soviética, que era o país socialista mais importante. Então, o fato é que, desde sempre, as relações entre Ucrânia e Rússia, inclusive dentro da União Soviética, nunca foram muito tranquilas. Isso porque, historicamente, a população ucraniana encontra-se dividida em 2. Existe a população do leste, que vive mais próximo à fronteira com a Rússia, que desde sempre foi muito influenciada pela cultura dos russos. Uma população que fala predominantemente o russo e, de uma certa forma, estabelece identidades aí muito próximas com a nação russa. No entanto, do outro lado, na porção ocidental da Ucrânia, já desde a época da União Soviética, havia uma população que fala predominantemente o ucraniano e que já há muito tempo manifesta sentimentos nacionalistas, contrários às influências da Rússia dentro da Ucrânia. Essa população do oeste também coloca-se muito inclinada, muito favorável às influências do mundo ocidental dentro da Ucrânia. Então, essas tensões entre Ucrânia e Rússia, elas já vêm se constituindo há muito tempo. Mas o que é interessante é que mesmo com o fim da União Soviética, mesmo com a independência da Ucrânia, essa polarização entre leste e oeste se manteve. E os conflitos que ocorrem hoje dentro da Ucrânia estabelecem relações diretas com acontecimentos que começaram a ocorrer na Ucrânia já no final de 2013. Naquela época, a Ucrânia era governada por um presidente chamado Viktor Yanukovych, que, sofrendo pressões da Rússia, suspende relações da Ucrânia com a União Europeia. Havia anteriormente um acordo da Ucrânia com a União Europeia, um acordo de livre comércio, e o Yanukovych resolveu suspender esse acordo, sofrendo pressões da Rússia, sofrendo influência direta dos interesses russos na Ucrânia. A população, principalmente a população do oeste, que se coloca contra as influências russas dentro da Ucrânia, organizou protestos, manifestações que tomaram as ruas, principalmente de Kiev, que é a capital da Ucrânia. E por causa dessas manifestações, Yanukovych acaba sendo derrubado do poder. E um novo governo surge dentro da Ucrânia. Um governo mais de acordo com os interesses daquela população do oeste, que se coloca contra as influências da Rússia. Certo? Acontece que, logo após a derrubada de Yanukovych, a população da Crimeia resolve reagir frente a esse novo governo que acaba surgindo. Quero que vocês prestem atenção no mapa. A península da Crimeia fica no sul da Ucrânia e se encontra totalmente voltada para o Mar Negro. Portanto, é uma região comercialmente estratégica. Os russos, desde sempre,
tiveram muito interesse em manter o controle sobre essa região. Quando Yanukovych é derrubado e surge o novo governo na Ucrânia, ocorre na Crimeia um referendo, no qual a imensa maioria da população da Crimeia vota a favor da anexação russa daquela península da Crimeia. Obviamente, o novo governo ucraniano não aceita essa anexação, mas tropas armadas da Rússia, que já estavam estabelecidas na região, de uma certa forma garantem que essa anexação de fato ocorra. E é nesse mesmo contexto de conflitos que estão ocorrendo aí no ano de 2014 que duas províncias do leste da Ucrânia resolvem seguir o exemplo da Crimeia. Lugansk e Donetsk, que ficam no leste da Ucrânia, acabam autoproclamando-se independentes. Surgem as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, diretamente influenciadas pela Rússia. O governo ucraniano não aceita essas independências e manda tropas armadas para a região para combater esses separatistas. E de lá para cá, essa guerra ainda não terminou. E o que é interessante notar nesse conflito são os símbolos que ambos os lados utilizam nesse conflito. Nas zonas de combate, o exército ucraniano, dentro de seus quartéis generais, geralmente ostenta uma bandeira dos Estados Unidos, deixando claro essa inclinação em favor desse padrão civilizacional que vem do Ocidente. Já nas ruas de Donetsk e Lugansk é comum você se deparar com uma bandeira vermelha da antiga União Soviética, ou com fotos de Stalin e de Lenin, que foram grandes líderes daquela extinta nação socialista. Portanto, fica evidente nesse conflito que as feridas abertas durante a Guerra Fria ainda não cicatrizaram na região. E provavelmente essa cicatrização não vai ocorrer assim tão cedo. Certo? Galera, a atividade desta semana, número 43, trata principalmente da República de Donetsk. Mas, no começo do ano, eu publiquei uma outra atividade, de número 18, que trata desses conflitos que ocorrem dentro da Ucrânia de uma maneira mais ampla, inclusive dando destaque para a anexação russa da Crimeia. Então sugiro que vocês façam primeiro a atividade de número 18, para depois conseguir realizar de uma maneira mais tranquila a atividade de 43, que é desta semana. Certo? Um grande beijo e até a próxima!